é um dos maiores e melhores momentos da reunião, porque é onde nós ouvimos a tua voz, a tua direção, a tua palavra. Fale com cada um de nós, meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas tudo o que precisamos. E o melhor, meu Deus, que nós pedimos ao Senhor, que a tua palavra, ela encontre lugar nos nossos corações. Amém e graças a Deus. Amém? Amém ou não amém? João capítulo de número 6, verso de número 22. João 6, 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Olha aqui para mim, por favor. Esse fato se deu, depois nós vamos voltar lá rapidinho. Esse fato aqui se deu logo depois da multiplicação. Assim que terminou a multiplicação, o Senhor até nos deu essa palavra semana passada. Ele pediu aos discípulos que partissem isso para o outro lado. Ele impeliu os discípulos a ir para o outro lado. E ele ficou só, porque ele queria ir para o monte orar. E ali ele despediu as multidões e o povo todo não foi embora. Muitos nem queriam nem ir embora. Quando a gente vai lá na multiplicação, a gente vê que era a época da festa da Páscoa, onde muitas pessoas se reuniam naquele lugar. Então eles estavam procurando Jesus e eles viram que os discípulos tinham ido sozinhos. Olha que fato interessante, verso de número 23. Entretanto, outro barquinho chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado, presta muita atenção nisso, tendo o Senhor dado graça. 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Porque é isso que todos nós fazemos, procuramos Jesus. É normal. Hoje mesmo, um exemplo, nós aprendemos uma coisa, que nós temos que tomar cuidado e pedir o Espírito Santo esclarecimento se não está errado. Porque a maioria das vezes a gente está procurando Jesus por causa de áreas da nossa vida que não está bem, de coisas que a gente está precisando. A gente ainda não teve Jesus, ou não tem Jesus, como uma fonte a jorrar, como ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der. Qual é a água que Jesus dá? Aí Jesus também uma certa vez falou que aquele que comer do pão que ele lhe der jamais teria fome. Qual é a água? Qual é o pão que Jesus dá? Você já parou para pensar nisso? Será que ele já te deu essa água? Será que ele já te deu esse pão? Por que há tanta ausência de coisa dentro de mim, de você? Por que tem hora, tem fases na nossa vida que a gente coloca algo como se aquilo fosse tão importante, que se a gente não tiver ou não conseguir, por que a gente é assim? Mas deixa eu voltar na primeira pergunta para não te confundir. Que água é essa? Que pão é esse? Se não a palavra dele dentro de mim, de você. Se não a palavra dele viva e nós obedecendo ela todos os dias da nossa vida. Olha aí, eles estavam à procura de Jesus. Qual o intuito nosso aqui? Essa igreja já tem quantos anos? Já tem quantos anos que você vem de outros ministérios? Tem quantos anos que você conheceu Jesus? Houve um novo nascimento, você conheceu o Senhor, já tem quantos anos isso? E até hoje você tem buscado Cristo, por quê? Será que nós estamos aqui hoje de novo à procura de Jesus por algo na nossa vida? Ou a gente veio de fato adorar a Ele, bendizê-lo? Nós estamos entendendo o pão e a água que Ele está nos entregando? Porque se eu estiver dependendo de uma coisa, eu vou trazer sempre para aquilo. Eu falei para vocês assim que eu vi uma pesquisa, e até um comentário do pesquisador falando, que a gente jamais pode fazer compra no mercado com fome. Não sei se você já tirou a prova dos 9 sobre isso. Você tem que almoçar, jantar,
bater um cuscuz, que vocês gostam muito, né? Bate um cuscuz grandão com ovo ou com umas fatias de picanha, depois você vai para o mercado. Porque se você for cheio, você vai comprar o que é necessário, o que você precisa. Se você for com fome, você só vai comprar besteira, só bobagem. Faz um teste para você ver. Faz um teste. Faz o teste o contrário, já vai com a barriga vazia. Aliás, desculpa, cheia, para você não ficar comprando besteira. Porque a necessidade faz você se apegar a coisas tão desnecessárias, como se fosse algo tão importante. Ei, o que é importante na nossa vida é o Espírito de Deus, é a presença dEle, é o que Ele nos ensina. Não sei se tem alguém aqui que assistiu a série do The Chosen. Vocês assistiram? Levanta a mão, vocês não assistiram não? Crente que não assiste The Chosen, para nós é a mesma coisa de estar pecando, viu? Eu vou fazer assim, ó. Vocês assistiram não? Tá brincando? Eu não sei se você lá na sua casa, quando você assiste filme, principalmente evangélico, tem cenas que marcam, são mais fortes. Deixa eu atrapalhar o seu The Chosen quando você for assistir. Para mim, é claro que isso vai ser algo muito particular, mas para mim, a cena mais marcante que teve até hoje foi Maria lavando a cabeça de Jesus. Que eles retratou lá, que às vezes você é muito fanático, tudo que aparece no vídeo você fica, mas não está na Bíblia, mas não está na Bíblia, como se você seguisse o que está na Bíblia. Irmão, aqui lá vai ser retratações, é um filme, vai juntar coisas, e até mesmo que a Bíblia diz que não foi escrito todas as coisas, que se tivesse sido escrito todas as coisas, não caberia de livro no mundo inteiro. Mas a cena é a seguinte: Jesus com cabelo grande, Maria estava na casa de Lázaro, Jesus foi com os discípulos visitá-lo, e teve um momento que os dois ficou a sós. Então, Maria estava lavando o cabelo grandão de Jesus, e Jesus estava abrindo o coração para ela, sobre suas tristezas, porque a gente tem tristeza, tem ou não tem? Sim ou não? Não tem não? Tem, e ele abrindo o coração. Sabe qual era a tristeza de Jesus? Que os discípulos não entendiam nada que ele falava. Rapaz, aquilo marcou meu coração, porque possa ser que eu esteja pecando com essa palavra que eu vou falar agora, e eu já pensei, então não tem problema falar, Deus já sabe o que é. Eu acho que eles entristecem até hoje. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a maior tristeza dele não é com nossos pecados. Perigoso falar isso, hein? Que talvez vai incentivar você a continuar no pecado. Não continua não, isso não é bom. Mas a tristeza do Espírito Santo, com certeza, é eu e você não entender nada do que ele fala. Nada do que ele fala para nós a gente entende, como essa mensagem. Então, vamos continuar para você ter noção do que aconteceu aqui. Verso de número 24, é isso? Vamos lá. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para onde? Para Cafarnaum. Você está meio para baixo, o que foi? É o frio? Não está frio mais não. O Espírito Santo já se faz presente, pode largar isso aí. Vamos voltar lá. Quando você estiver fraquinho, nós vamos voltando, até se fortalecer. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. E isso, a sua... Você está aqui hoje por quê? Você está aqui procurando Jesus por quê? Porque uma coisa eu sei, nós estamos à procura da palavra dele, do Espírito dele. 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Ó, como é que o senhor fez? O senhor deu migué em nós? Que hora que o senhor chegou aqui? Quando que o senhor veio para cá? Perguntando para Jesus. 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos o quê? Fartastes. Olha para você ver. Vocês não estão se importando comigo. Você sabe por que vocês estão atrás de mim? Por causa da comida. É porque você come.
Em cima dessa passagem aqui hoje, será que Jesus está falando para nós o quê? Porque Ele está falando para você e para mim. Não, você está aqui hoje porque você está precisando de um milagre. Não, você está aqui hoje porque você está necessitando disso. Não, você está aqui hoje. Ou será que Ele vai virar para mim, para você e falar: poxa, você está aqui hoje realmente por causa de mim, por causa da minha palavra. Agora imagina só um Deus que o tempo todo fala conosco e a gente não entende nada. Porque agora Ele está batendo em cima de uma tecla onde é muito perigosa: necessidade de alimento, de comer. Observa que o ser humano, ele rege, ele roda em torno disso. A vida do ser humano sempre é em prol do que ele tem, do que ele vai alcançar, do que ele vai alimentar, do que ele vai comer, do que ele vai possuir, do que ele vai ter. Nunca que o ser humano entendeu qual é o maior propósito de Deus. Aqui não terminou não, Jesus ainda fala assim, ó, 27, trabalhai não pela comida que o quê? Que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Olha o que Jesus está falando para nós nessa manhã: trabalhai não pela comida que perece, mas o objetivo em todo do ser humano não é isso? Você já olhou essa mensagem aqui e já fez uma pergunta? Você vê o quanto que nós leva a nossa vida sem sentido? Se hoje, para houver o amanhã, deixa eu consertar aqui. Se hoje aparecer um anjo na porta da sua casa e te suprir com tudo que você precisa, em abundância, você iria trabalhar amanhã? Não balança a cabeça nem responde não. Responde para você mesmo. Você trabalharia amanhã? Porque a verdade é que a maioria das vezes o nosso trabalho e esforço é pela comida que perece. A gente nunca entende o propósito de Deus. Olha para a nossa vida. Não sei se aconteceu contigo. Assim que uma pessoa se converte, ela entrega a vida de verdade para Deus, de repente surge um tanto de problema, mas muito problema mesmo. Igual eu sempre tento orientar vocês. Uma certa vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, credo, a minha vida está pior agora do que quando eu não conhecia a Deus. Eu falei: não tem como estar assim. A sua visão está pior do que quando você conhecia a Deus. Agora a sua visão, você está ficando cego. Você está ficando cego. Você vai cada dia ficando cego. Você não está enxergando o que Deus fala. Porque presta atenção. Me conta um pouquinho como é que está a sua vida. Não, depois que eu vim para a igreja e conheci a Deus, o que aconteceu? Meus pais se separaram. A minha irmã acabou engravidando o namorado, ela largou dele. E foi contando as tragédias. Nós perdemos o emprego. Lá em casa está a falta de tudo. Eu falei: e antes de você conhecer a Deus nunca tinha acontecido isso? Ele falou: não. Eu falei: pois é, só aconteceu isso agora porque tem um representante de Deus lá dentro da casa que pode mudar toda a situação. Só que se aquele representante está reclamando, quem vai mudar a situação de quê? Eu e você, nós nunca entendemos que o problema que você passa dentro da sua casa, Deus já te preparou para você sanar ele, para resolver ele. Você é o representante de Deus. Mas se o seu interesse é só comer pão, você vai ser o primeiro que vai reclamar. Olha para você ver o pensamento nosso. Depois que eu me converti, as coisas piorou? Claro que não. Eu me converti, graças a Deus, antes das coisas do quê? Piorarem. Porque agora eu tenho a saída, eu tenho a fonte, eu sou a fonte. Mas por que nós não conseguimos fazer isso? Porque nós não sabemos o verdadeiro propósito do pão. Não. Lá em casa mesmo nós temos um costume, nós vamos continuar com ele.
Mas a partir de hoje, da direção que Deus me deu aqui, nós vamos mudar algumas coisas. Lá em casa nós não comemos nada sem agradecer a Deus, sem dar graças a Deus, nada mesmo. A gente até fica brincando um com o outro. Ontem mesmo, na hora da oração que a gente foi entregar o jejum, eu até falei assim: Senhor, abençoa o alimento que a Anne já comeu e já consagrou. Eu terminei a oração assim, aí a gente olhou um para o outro e começou a rir. Ué, bispo, na hora da oração vocês ficam fazendo isso? Sim, nossa oração é de alegria, não é de trevas, de ai, ei, Deus vai matar. Não, Deus está ali, é momento de alegria, momento de comunhão com a minha família. Vocês querem trazer uma santidade, às vezes, de uma coisa que nem sabe o que significa ser santo. Não, para com essa palhaçada. Por isso que às vezes sua família tem raiva de você. Então, ou seja, tudo que a gente tem, a gente consagra, a gente dá graças a Deus. E na verdade, na divisão de Deus, não é assim. Você não tem que dar graça pelo que você come, você tem que dar graça pelo que você dá. Nunca é graça pelo que come, é graça pelo que dá. O que você dá para a sua família? Por isso que você não vê graça na sua vida, porque você não sabe dar. Se você não sabe dar, você não sabe o que é a verdadeira graça, porque você só quer comer, 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 comer e comer. Vamos ver quando Jesus ia fazer alguma coisa, o que acontecia? Para aqui um minutinho e volta comigo aqui no João mesmo, capítulo 6. Vamos lá, dá para a gente ler rapidinho, que a gente está dentro do horário certinho. Capítulo 6, verso 1. Abre aí para você ver. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da onde? Da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, por isso que estava muita gente perto dele. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de quê? Espera aí, compraria o pão para dar. Olha a preocupação de Jesus. Por que Jesus não estava preocupado igual eu e você fica preocupado? Como é que nós vamos fazer para nós arrumar o pão agora? Como é que nós vamos fazer para ter o pão? Meu Deus, o pão aqui em casa está acabando. Meu Deus, o pão do mês que vem, o que eu vou arrumar? Meu Deus, nós só fica assim em prol disso, vivendo pela comida que perece. Acabamos de ler, por coisa que se perde. A preocupação de Jesus é alimentar e não comer. Sabe por que você não vê o milagre que você quer ver na sua família? Porque você quer comer. Alimenta, dê o alimento primeiro. Continuando, diz assim, verso 6: mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para. Outra coisa que a gente tem que tomar juízo. Parece que tem hora que Deus, a gente acha que Deus perdeu o controle da nossa vida. Nunca. Ele nunca perde o controle de nada. É você que perdeu a visão, eu que perdi a visão. Continuando, 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Outra visão errada que nós temos das coisas que nós temos. Uma visão errada que nós temos das coisas que nós temos. Tudo seu é pouco, tudo seu não dá. E não é só esse coitado aqui que teve essa visão, não. Lembra de uma viúva, uma mulher que tinha acabado de perder o marido, e os credores chegou lá e bateu na porta e falou: ei, a gente veio receber. Ela falou: não tem como pagar vocês não. Ele falou: me dá a casa. Ela falou: essa casa é alugada, a gente não tem casa não. Ah, não tem casa, não tem dinheiro? Então me dá os seus filhos. Tal dia a gente vai voltar aqui para pegar os seus filhos. Aquela mulher se desesperou, igreja. Mas até que enfim aquela mulher caiu em si e falou: peraí, o meu marido serve a quem? Ao profeta. Ao profeta. O meu marido trabalhava com o profeta, um homem de Deus.
E ela foi ter com o profeta, chegou lá e falou a situação. Os credores chegou lá em casa, não tinha dinheiro, não tem nada para vender, só me resta os meus filhos, eles estão querendo tomar os meus filhos. Qual foi a pergunta do profeta? O que você tem em casa? Qual foi a pergunta dele? O que ela falou? Nada. Nada. Não, lê direito lá o texto. Ela falou, não tem nada. Eu acho que um dos meninos deu uma cotovelada nela e falou, mãe, mas e o restinho do azeite? Mãe, a gente tem um pouquinho de azeite. Ah, profeta, me perdoa. A gente tem lá um tiquinho de azeite, mas eu vou falar para o senhor. O que a gente tem lá. Eu falei, não tem problema não. Vai e pede vasilhas para os seus vizinhos. Ah, não pede pouca não. E vasilhas vazia. Cara, parece até uma burrice, né? Você vai pedir vasilhas. Por que ele teria que falar vazias, vasilha? Vasilhas, vazia. É porque às vezes você está na presença de Deus, só que você já está cheio demais. Tem pessoas aqui, um exemplo, eu acabei de ler para você. Deixa eu ler de novo aqui, ó. Deixa eu ler aqui, deixa eu abrir o aplicativo aqui. Para o aplicativo, abre aí, fusado. Com a sua palavra ele os curou e os salvou da morte. Se você hoje não tem como, você já está tão cheio de palavras dos outros lá de fora, como é que você vai sair daqui com a palavra dele para ele te curar e te salvar? Não tem. O problema está em Deus. Quando está escrito lá que as vasilhas tinham que ser vazias, Deus está falando nessa manhã para você, pelo amor de Deus, se esvazia dessas preocupações que você tem. Se esvazia dessa loucura do mundo que você tem, dessa cobiça. Se esvazia de palavras dos outros, senão não dá para fazer nada. Aí vem a ordem. Entra para dentro da sua casa e fecha o quê? É coisa que vocês não querem fazer. Porque vocês, pelo amor de Deus, eu repreendido. Coisa que você tem que aprender, rapaz. Você não vai perder, não. Você não tem como perder, porque perder o que você não tem. Quem tem para dar para você é Deus. Quando Deus ordenar você, fecha a porta. Para de ficar preocupado com quem vai ficar chateado com você. Quando Deus fala para você assim, fecha a porta, é porque tem gente que já está tão acostumada na sua casa que ela já chega na sua vida, desculpa, né, casa, ela já vai entrando. Mas é minha amiga. Ela é um demônio na sua vida. Não, mas é minha família. Ei, não existe esse negócio de pessoas ir entrando, não. Não existe esse negócio de, não, fecha a porta. Fica lá dentro só você e seus filhos. Chega lá, você vai espejando. Derrama lá um pouquinho de azeite que você tem na vasilha. Ela pegou e obedeceu. Começou enchendo e separando e colocando de lado. Teve uma hora que ela gritou, ei, traz mais vasilha. O que o menininho catarrento gritou? Acabou o quê? As vasilhas. Fala, acabou as vasilhas. Aí sabe o que está escrito lá? E o azeite parou. Você pode repetir comigo? O azeite não acaba. O que acaba é a vasilha. Ele para. A hora que tiver mais vasilha, ele volta a derramar. Você tem que aprender isso. Aprenda isso. Não se preocupa. O seu Deus é o Deus da multiplicação. O seu Deus é o que transforma. Agora, cuidado da sua maneira de ser. A hora que estava tudo cheio lá, aquele tanto de coisa, em vez dela ir pela cabeça dela e não estar nem aí mais com o profeta, ela largou tudo e voltou e falou, profeta, meu Deus, profeta, nem eu acreditava naquilo não. Lá em casa está lotado de azeite. Ele falou, agora você vai, vende, paga a dívida e vive do restante. Você já imaginou? Às vezes você só busca a direção de Deus quando você está apertado. Quando as coisas estão boas, você nem fala com a gente. Nem fala. Tá nem. A direção, meu irmão, ela serve para direcionar. Não é para tirar aperto ou para aliviar ninguém, não. Direção é direção. Aprenda. Vamos lá? 8, 9, 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se.
Deus trabalha com organização, com ordem. Ordem. Não vem com bagunça não, que ele não vai trabalhar na sua vida não. Organiza, seu dever é organizar. Que Lucas, João foi bem específico. Não sei se é Mateus ou Marcos, fala que sentaram de 50 em 50. Manda sentar de 50 em 50. Organize a sua vida, seu dever é só esse, mas o milagre vem é dele. Ó. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, comeu. Vocês é bem sem graça. A gente está lendo a coisa, você está atrapalhando a gente. Vocês não prestam atenção e fica. Presta atenção. Verso 11. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, comeu. Hã? Não, peraí, ele deu graça para quê? E nós dá graça para quê? E ele dá graça para quê? E nós dá graça para quê? E ele dá graça para quê? Mas vai ver que é só nisso aqui, ué. Vamos voltar em Lucas 22, está aí pertinho, volta. Lucas 22, vamos ver quando ele fazia a ceia, a santa ceia, a ceia com os discípulos. Vamos ver o que acontecia na ceia. Deixa eu ver, Lucas 22, o versículo é... Já achei, vou falar, Lucas 22. Achou? Lucas 22, 19. Não lê na frente não, me espera. Lucas 22, 19. Vai ver que foi só nisso aí que ele deu graça e distribuiu. Nos outros ele não fazia isso não. Certeza que não fazia, quer ver? Podemos? Vamos? Então vamos. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e comeu. Falei com vocês? Partiu. Agora eu fiquei sem graça, foi? Sério? Não, peraí, você está lendo errado. E tomando um pão, tendo dado graça, o comeu. Peraí, ele não se preocupava em comer? O propósito dele era o quê? É o que ele espera dos servos dele. Só que não dá não, porque farinha pouca, nosso pirão é primeiro. Aqui, ó. Não, eu vou dar vagabundo. Vamos falar as palavras que nós usamos mesmo? No real, vamos parar de ser hipócrita. Eu vou alimentar a gente à toa, vagabundo que não quer trabalhar e que não quer saber de nada. Se você não alimentar, quem vai alimentar, irmão? Acorda para a vida. Por isso que a sua família vive tentando devorar um ou outro, faminto, porque não tem ninguém lá dentro que é capaz de distribuir. E depois que você tornou evangélico, você se tornou egoísta. Em vez de você ser o cara que apresenta e dá, você é o primeiro a comer. Tira isso da sua vida. Não foi para isso que Deus nos chamou, não. A gente está entendendo o propósito errado. A gente está entendendo tudo o contrário. Olha o que o diabo fez comigo e com você, com nossos corações. A gente ajudou uma pessoa e deu errado na ajuda. Hoje a gente tem raiva de ter ajudado a pessoa. Não, meu irmão, se você está voluntário para ajudar, você tem que pensar bem antes de ajudar. É igual o negócio. Filha, me empresta R$1.000. É porque eu vou receber quarta-feira. Só que eu estou precisando hoje. Você me empresta R$1.000? Você tem os R$1.000? Você tem? Você pode dar para ela? Ou você vai emprestar já pensando na quarta-feira? Tá, ela está falando quarta-feira porque a Gabriela está devendo ela e diz que quarta-feira recebe. Só que a Gabriela trabalha para os outros. Ela está esperando o patrão dela pagar, para ela pagar para pagar a dona Jace. Correto? O patrão dá um problema, não paga ela, ela vai pagar a dona Jace. Aí o que a dona Jace vai ficar com ela? Raiva. A desgraçada. Quem? Desgraçada. Falou que quarta-feira me dá meu dinheiro. Não. É igual ser avalista. Jesus proíbe.
Vocês pensam, às vezes, já aconteceu comigo logo no comecinho, quando eu comecei a chegar na igreja, ouvir a palavra, que eu li uma palavra, depois eu li outra coisa, eu falava, nossa, a Bíblia se contradiz. Não se contradiz. É igual a parte do divórcio. Não jogaram na cara de Jesus? Uai, mas Moisés deu a carta de divórcio. O que Jesus falou? Por causa de vocês, que quando quer uma coisa não cala a boca, fica só pedindo, com ignorância, com insistência. É por causa de vocês mesmos. O que Jesus fala sobre um avalista? Não pode ser avalista. Está lá, não é para a gente ser. Mas aí a gente vai e avaliza. Aí ele fala uma outra passagem. Ah, você avalizou? Beleza. Então é o seguinte: se der alguma coisa errada, até a sua casa e a sua cama vai ser tomada. Quem já leu? Nunca leram, não? Então é simples. Você pode ser avalista? A pergunta é: pode ser? Pode. Só toma cuidado que você pode perder aquela cama e aquela casa a qualquer momento. Porque qual que é a lei do avalista? Está ali um advogado ali, ó. Outro homem de Deus ali também que está estudando sobre leis. Qual é a lei? Que é incrível. Você me avaliza, eu não consigo pagar, toma o seu bem, mas não toma o meu. Nós dois temos uma casa, só toma do avalista. Incrível, hein? Aí a Bíblia proíbe? Não. Por que a Bíblia não proíbe? Porque nós dois vai insistir em fazer. Você vai fazer? Então faça ciente. Um exemplo hoje mesmo, ele está respondendo para nós. Por que a nossa família vive faminta? Porque quem poderia dar o pão não dá, só come. Só come. Não, mas a minha família, bispo, pensa num bicho terrível. Vamos terminar de ler essa mensagem aqui, só para te mostrar uma outra, a gente acaba. Ó, e tomando o pão, tendo dado graça, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, não é isso? Oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova, lê com força, da nova, no meu, derramado em favor de quem? Isso, de nós. Todavia, a mão do traidor está comigo aonde? Quem está falando? Espera aí. Mesmo ele sabendo que o traidor estava ali, ele fez questão de partir primeiro? Porque às vezes vocês vão me alegar assim: bispo, o senhor está falando aí para dar o pão para minha família, mas o senhor não sabe a família que eu tenho, não. E você sabia que Jesus sabia que ele estava sendo traído na mesa? O que significa a mesa, essa palavra mesa? Na comunhão. É normal, toda vez que você querer uma comunhão, haver traição no meio daquela comunhão. Agora você vai perder a comunhão por causa disso? Essa é o enigma. Você vai perder? Então quer dizer que em vez de nós transformarmos em pessoas melhores, sabe o que tem acontecido com a gente? A gente tem se transformado em filhos do diabo. Com o coração o quê? Endurecido. Filhos do diabo. Em olhar para uma pessoa, ou desejar só o nosso, porque nós podemos ser traídos, a nossa família não é de confiança, minha família, se ela quiser, ela trabalha. Cara, você não entendeu o propósito que Jesus te chamou. Quando a gente vê, depois que Jesus partiu, que a gente vai lá, acho que é para 1 Coríntios, vem comigo, 1 Coríntios 11, a gente vê o Paulo também falando sobre a ceia, e olha como é que ele fala. É isso mesmo, 1 Coríntios 11, verso o quê? Acharam aí? 23, isso mesmo. Olha o que Paulo disse. Deixa eu esperar todo mundo abrir. Olha que forte isso aqui. Isso aqui é forte. Achou? 2 Coríntios, 1 Coríntios, desculpa. Capítulo de número 11. Show, dona Jace? É 1 Coríntios 11, 23. Não lê não, vamos esperar a galera.
1 Coríntios 11, 23. Ó. Podemos? Então vamos. 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos Olha aqui para mim. O que nós temos entregado à nossa família e às pessoas que estão do nosso lado é o que a gente recebeu de Deus? Faz essa pergunta. Eu vim de um regime, problema meu. Não é problema da igreja que eu estava, não. É problema meu. Tem nada a ver com os bispos de lá, os pastores de lá, nada a ver. Tem a ver com a minha iniquidade de não ler as escrituras e de não ter uma vida separada com Deus, de querer viver a vida do pastor ou do bispo de lá. Eu vivi uma jornada na minha vida que eu pensava assim, quase que eu perdi meu casamento por causa disso, talvez até a alma da minha esposa. Eu pensava assim, se eu passei por tal coisa, minha esposa tem que passar também. Você é louco? Quem falou isso? Pois se você passou, justamente para muitos não precisar passar, ué. Mas o ser humano carrega isso. Não, se eu sofri, o outro tem que sofrer. Não, se eu... Não, claro que não. Você passa por certas situações para que muitos dos seus familiares não precisam passar. Uma coisa que a minha mãe falou para a gente uma vez é que o meu pai, quando casou com ela, disse assim para ela: nossos filhos não vai comer por último na nossa mesa. Aí eu perguntei a ela o porquê disso. Diz que antigamente, quando chegava alguém em casa, servia a primeira pessoa, as crianças ficavam para depois. E costumavam, você que viveu isso, ouviu, você me fala se é verdade ou é mentira dos meus pais. Diz que costumava colocar tudo numa gamela e dava para os meninos comer. Até que era bom, que estava trazendo a união para a galera. Mas com certeza tinha uns que comiam mais do que o outro. Não tinha não, seu Maurício? Fala sério. Porque sempre tem uns espertos. O mundo é de quem? É do capeta e dos seus filhos. É o mundo já do maligno. Cuidado, o mundo dos espertos, viu? Diz que o mundo é dos espertos. Aí meu pai falou para minha mãe: eu não aceito os meus filhos vão comer na mesma hora que a gente comer, e cada um no seu prato. Você vê, ele não quis trazer para a gente, e na época nem conhecia Jesus e nem conhecia a palavra. Ele não queria que a gente passasse por coisas que ele já passou. Você sabe que Deus hoje não está errando nesse propósito não, né? Tem alguém aí levando a vida dele, que ele diz que é a vida com Deus, de uma forma como general. Então você não pode cantar assim, ó: o nosso general é Cristo. Não, você tem que cantar assim, ó: o nosso general sou eu que dito as ordens, é eu que mando em tudo e tem poder. Deu certo, meu filho? Anota. Não é Cristo que é seu general não, irmão, é você mesmo. Você não sabe o que você está na mão. Olha, você pode abençoar tanta vida, seus filhos, sua mulher. Mas não dá, porque você consagra só para comer, você não consagra para dar. Vai lá. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi amado, não, é 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite em que foi apaixonado, traído, tomou o pão e, tendo dado graça, comeu. Aqui comeu. Aí agora nós vamos ficar com fome, Tui? E agora, Tui? Nós não vamos poder mais consagrar para comer, não. Nós temos que consagrar para dar, Tui. E agora, Tui? Gengilim do pai. Faz isso na sua casa para você ver. Você está achando que você está precisando receber alguma coisa para você ser abençoado? Você já tem a benção, você só não sabe lidar com ela. Para.
Ei, você é capaz de ligar para aquela pessoa que você ficou chateada com ela e pedir ela perdão? Você é capaz de a partir de hoje parar de ficar dando chilique? É que nós somos 7 irmãos, ninguém faz nada lá em casa, é só eu. Você me desculpa a palavra que eu vou usar com você, você me perdoa? Se não perdoar também não tem problema não. Seu otário. Não tem pastor que chama mesmo de otário, não tem? Deixa eu chamar você. Seu otário, você é fonte. Se você não abençoar, se você não consagrar e dar, quem dos seus irmãos vai dar? Eles não têm. Você quer que os seus irmãos façam algo que não tem. Olha o que Paulo disse, eu não estou pegando de mim mesmo não, porque eu recebi do Senhor, eu só estou podendo dar porque eu recebi. A gente só ama uma pessoa porque Jesus nos amou primeiro. Lembre de quem é você que Jesus amou. Primeiro você se tornou perfeito e depois Jesus te amou, não foi? Olha para nós dois. Pintou, bordou, fez besteira, fez palhaçada e ele amar a pessoa assim. Por que somos incapazes de amar um irmão que está com problema? Por que ele tem que melhorar para nós? Ele tem que ser o que a gente acha que é perfeito para a gente dar o amor? Isso nunca foi amor, irmão. A gente não está entendendo o que é o evangelho não. A gente está fazendo desse negócio de igreja um comércio. E isso vai dar para nossa cabeça. Escuta o que eu estou te falando para você. O que vai sobrar para nós é um lugar quente, um lugar terrível de gemido e dor. Desperta, igreja. Tudo que você recebeu é para você dar, rapaz. Nossa, mas tem gente que abusa de mim. Então pede a Deus sabedoria para você ser prudente, mas não para você olhar para pessoas que são aproveitadoras e secar a sua fonte, não. Reter a sua fonte por causa de alguém que não quer nada com Deus? Você nasceu para dar, irmão, para distribuir, para entregar. Olha que forte que nós estamos aprendendo hoje. A gente não dá graça no prato de comida para comer, não. A gente dá graça para distribuir ele. Isso é graça. Olha só de gato. Isso é graça. Tem vezes que a gente tem que ajudar pessoas escondido, porque se a nossa família ficar sabendo que ajudou o fulano, crucifica a pessoa. Deixa crucificar. Porque crucificar o seu mestre é por causa disso. Porque todo mundo que era a escória do mundo, ele seguia e servia. Lembra uma certa vez? Uai, o mestre de vocês come com prostituta. Uai, o mestre de vocês fica com fariseu. Uai, o mestre de vocês, uai. Aí Jesus vira e fala, uai, eu não vim para o são, eu vim para quem? Para os doentes. Dá uma glória para Deus, dá palma para ele aí. Ele veio para os doentes. Não foi para nós que está bem não. Tire esse orgulho do seu coração. Você parou de ser abençoado por causa disso. Você sabe cantar aquela música? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Jesus, ainda bem que eu sei só pregar, né, igreja? Jesus está aqui. Aí fala assim, ó, move as águas, Senhor, move as águas. Sabe por que a sua água parou? Porque se parou de ser fonte, poxa. Sua vida é uma bênção, você sabe disso. Tudo que você pede para Deus, Ele te honra. Só que você passou a olhar só para você. Um exemplo, a pergunta do Espírito Santo hoje é: hoje nós estamos aqui por causa de quê? Nós estamos aqui interessados em quê? Qual a necessidade que a gente vê atrás dele? Ou você está achando que Jesus errou? Que foi para o povo daquela época que está falando, não, vós me procurai só por causa da comida. Para com isso, moço, entrega logo para Jesus. Entrega. E aqui nesse ministério você pode fazer um propósito com Deus. Só se torna dizimista e ofertante depois que você entregar a vida para Jesus. Porque isso aqui não é importante não, meu irmão. Isso aqui nós estamos provando para o mundo que isso aqui não tem nada a ver mais com a gente. Que o mais importante a gente já entregou, que é a nossa vida. Você está disposto a dar? Deixa de ter um coração ruim. Aí você fica mal, tudo dá mal, tudo dá errado. Aí você fica nessa, sabe, só correndo atrás das coisas. Nós lemos lá agora, não fica trabalhando pela comida que perece não. Você já tem a resposta que eu te perguntei?
Se o anjo chegar agora lá na sua casa e te suprir de tudo, você vai para o seu trabalho amanhã? Quantos de vocês não vão mais? Sabe por quê? Você só vai para o trabalho por causa de dinheiro e de comida. Você não entendeu que o seu trabalho é um propósito. Vocês não entenderam. Vocês não entendem, cara. Vocês é que é absurdo demais. Eu fico morrendo aqui pensando por que os olhos de vocês não abrem. Não, eu vou fazer um concurso que eu quero mudar de profissão. Meu irmão, o problema não é que você não gosta da sua profissão, você não gosta do que Deus te dá. Você é aquele servo assim, ó, eis-me aqui, não ali. É isso. Estava até falando com minha esposa esse dia. Falei, nossa, saudade daquela época que nós era pastor que ficava mudando de cidade. Era bom demais, testava o coração, via a integridade do pastor. Só que o pastor vai ficando malicioso, sabe? Porque se ele cresceu num lugar, aí ele tem que ir para um lugar maior do que aquele que ele cresceu. Se pegar ele e colocar de novo no lugar pequeno, injustiça. Que injustiça, irmão. Já pensou você ser luz, você ser fonte, você ser aquela pessoa que as pessoas só colocam na sua mão bronca? Você não tem noção do que é isso não, meu irmão. Fulano vai para tal lugar, fulano faz isso. No seu trabalho aquilo é um ministério. Só que você olha para o seu patrão como se fosse um Deus, o pagador do seu salário. Não, querido, seu patrão é uma alma. Do mais rico que ele for, coitado, ele é pobre, ele só tem dinheiro. E Deus colocou ele para salvar a alma do seu patrão. Quantos de vocês falam de Jesus para o seu patrão? Não, meu patrão? Não, meu patrão é maçom. Não, seu patrão é alma, irmão. Lê lá o filho pródigo, a briga do pai e do filho que estava. Aí vem esse teu irmão. Aí o pai bota o dedo no nariz dele e fala, aí vem vem esse teu filho, né, que ele falou. Aí vem esse teu filho, tu mata um novilho para ele. Aí ele falou, aí vem esse teu irmão. O cara que estava deitado com prostituta é seu irmão. Ele é seu irmão. Então o drogado, o traficante, a prostituta, o adúltera, quem mais? O noiado, quem mais? Vai lá. A escória do mundo é seu irmão. E a gente vê como irmão? Vê nada, irmão é da igreja. Aí quando o irmão da igreja decepciona a gente, é outra coisa que eu fico, rapaz, eu tenho que me libertar. Estou correndo um grande risco de perder minha salvação com isso. Quando alguém aqui erra, tacar pedra, irmão, pelo amor de Deus, você não entendeu nada do evangelho, não, errou aqui, vamos enfiar o pé na costela dele e mandar ele levantar, vai levantar, nós não vamos trilhar sem você não, bora, levanta, bora, não atrasa a nossa caminhada não, amém? E pega na mão dele e vamos embora. Se o bicho não tiver na mão, você joga aqui, ó, bora, e sai arrastando, amém? Você tem esse prazer? Nem na sua casa às vezes você tem esse prazer. Quando acontece uma desgraça com algum familiar de vocês, quantos de vocês não vibra? Aí sabe qual a parte mais otária que vocês falam? Agora tomara que ele se converta. Você está achando que converter é assim? Não, meu irmão. Não. Você converteu, foi assim? Você é de pouco tempo na igreja, daqui a pouco você está fora. Você converteu, foi por causa de problema? Você não converteu por causa de... Quando chegou aqui, pode ter por causa de problema. A primeira vez que eu cheguei na igreja, falaram para mim, se você for lá, Deus vai libertar a sua mãe. Eu fui numa sede e falei, nossa, tudo que eu quero. Quando eu cheguei e ouvi a palavra, nem lembrei de mãe mais. Nem lembrei, falei, que é isso? Que é isso? Como é que esse pessoal aqui não enxerga? E para a glória de Deus, ele libertou, não só libertou, como salvou minha mãe. E se eu tivesse só recebido o milagre e saído fora? Sabe qual é o maior milagre? É Jesus te amar, sabendo do pecado que nós temos. Então a partir de hoje, em nome de Jesus, vamos mudar nosso conceito. Vamos distribuir mais, vamos repartir mais, vamos dar mais. Não é só comida e dinheiro não, amor, carinho. Às vezes sua família, desculpa, fechar aqui senão eu vou pregar de novo. Às vezes sua família não fala mais nada para você porque você é o primeiro a atacar ele na cruz. Você é o primeiro a julgar ele. Cara, você é o representante de Deus lá dentro da sua casa.
o senhor está me orientando então a apoiar o erro da minha família. É isso, igreja? Não. Mas é abraçá-lo. É falar para ele: Deus pode fazer isso aqui, Ele vai fazer isso aqui, ó. Pode contar comigo. Você quer ver nós dois cair numa depressão rapidão? Para de ajudar pessoas para você ver. Igual às vezes você fica de chilique: não vou ajudar mais ninguém. Quer saber? Acabou. Não ajudo mais ninguém, não é só eu. São 12 irmãos, são 15 irmãos. Irmãos são 15, são 12. Mas representante de Deus é só um. Deixa eu fechar essa pregação te perguntando de novo: você está aqui hoje por causa de quê? Você está aqui hoje feliz ou está chateado porque você não está conseguindo uma coisa que você está pedindo a Deus? Essa coisa é importante? Ele já não te mostrou que Ele é capaz de dar muito mais do que você está pedindo? Maldito o homem. Onde está escrito esse trem? Não, será? Vê aí. Maldito o homem, confia no homem. Não. Bora, gente, cadê? Você está lendo a Bíblia, não? Chamar vocês de enfusado. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, não falei para vocês? Jeremias. Ih, não tem Jeremias na minha Bíblia não, ó. Mosca de Jeremias, né? Depois de quê? Não, tem não, na minha Bíblia não. Minha Bíblia é nova. Jeremias 17, 5. Você fica de pé, fazendo favor? Porque você sentado me incita a pregar mais. Posso? Achou? Aqui, ó. 17, 5. Assim diz o pastor José Carlos. Que Senhor? Ele é Senhor de todo mundo? Não. Ele só é Senhor de quem é servo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ele é Deus do preguiçoso? Não. Ele é Deus de quem batalha. Senhor dos preguiçoso gosta de exército? Não, ele não lembra como é que Deus recrutava as pessoas, não? Chamava todo mundo e falava: você que está morrendo de preguiça, está amarelo, vai embora para casa. Saía tanto. Você que está preocupado com as coisas. Você chegar aqui preocupado com as coisas é a pior desgraça da sua vida. Ninguém entra em batalha pensando em nada, não. Te provo, abra aqui e te prega aqui para você. Como é que eles recrutavam? Era assim, seu Maurício, perguntava assim: qual homem aqui que casou ainda não teve a lua de mel com a mulher? Porque mulher quer casar por causa do amor e ser feliz. O homem quer casar por causa de quê? Por causa de quê, gente? Lua de mel, irmão. A cama, o negócio, o trem lá, ué. A cabeça fica no negócio lá, ué. O cara fica só pensando, senhor. E se for a primeira vez dele, então aí que ele fica imaginando como é que é mesmo, com essa fantasia, senhor. Aí Deus chamava o pessoal para o exército, falava assim: oh, você que casou, ainda não deitou com sua mulher, pega tudo e vai embora deitar com ela. Aí eu gosto do final da palavra, porque fala assim: senão vocês ainda vai sujar o coração dos que estão aqui para lutar. Você acredita? Um dia eu vou pegar um pedaço de pau, vou ficar lá na porta daquela igreja, já não tem quais membros aqui, já pensou? Eu vou falar assim: você está pensando em quê, enfusado? Aí você fala: meu marido, pá, na cabeça, te jogar lá do outro lado, vai ficar com seu marido. Só vai entrar quem fala: não, estou pensando no Senhor, estou pensando em Deus. Eu quero ver hoje a orelha que Ele vai me puxar e eu vou obedecer, eu vim cá por causa dEle. Foi por causa dEle que eu ainda... Mas você está mole, menino do céu. Nem desistir. Aqui, ó. Assim diz quem? Maldito o homem que confia no homem. As pessoas só lêem até aqui, meu irmão. Aí vira aquele inferno. Como é que você deita com uma mulher, tem relação sexual com a sua esposa ou seu marido e não confia nele? Ah, meu irmão, isso é questão de valores.
Até quando eu não conhecia a palavra, eu estava no mundo, você acha que eu ficava com qualquer menina e saía beijando para achar que eu sou o cara, o garanhão? E de jeito nenhum. Eu falava para as meninas, para beijar essa boca aqui, minha irmã, a menina tem que ser de fogo. Eles falaram lá na sala de aula, você deve ser viado. Eu falei, não sei ainda, mas deixa o tempo, só o relógio, só o tempo prova tudo. Cara aí velho aí largando a família e casando com outro homem. Depois de velho que descobriu, eu lá tinha a resposta na hora. Falei, mas por que vocês acham que eu sou viado? Não, porque a gente está tentando te beijar tem dias. Falei, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque a lei da semeadura é uma coisa que você não sabe, não está escrito na Bíblia, mas todo mundo sabe dela, não sabe? Eu tinha uma irmã, aliás, tenho uma irmã. Penso o tanto que eu era ciumento com ela. Sou até hoje. Aí eu ficava pensando, eu vou ficar beijando uma menina aqui, outra ali. A minha irmã é menina, os caras vão fazer a mesma coisa? Fazer isso com a irmã dos outros, não vou fazer isso com a irmã de quem? Mas e se ela fizesse? Problema dela. Mas eu não plantei na vida dela, não. Cuidado com o que você está plantando. Maldito homem confia no homem, mas não confia em mais ninguém. Aqui tem gente mesmo que o relacionamento dele é destruído porque não consegue acreditar. E o meu medo, eu fico com o coração na mão, é porque você está correndo risco da sua salvação. Você não acredita em mudança dos outros, em conversão, em arrependimento. Você não consegue perdoar, como é que você vai ser salvo? Olha para você ver, você que não gosta de ser humano, lidar com pessoas, como é que você vai morar no céu? Você não vai. Termina de ler a mensagem. Maldito o homem, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o coração do sem. A Kelly vai me ajudar, a Kelly vai fazer, a Kelly, nossa, a Kelly, quando eu estiver no apuro, a Kelly vai me socorrer, a Kelly, eu me torno maldito. A Kelly até pode me ajudar, mas porque o Senhor deu ordem para ela ajudar. E você sabe como é que o seu coração não está na pessoa? Quando ela falar não para você e você não ficar chateado. Tem alguém aqui que tem problema de ouvir? Não, levanta a mão para mim. Pois é. Aí você vai chegar para a pessoa e Deus vai ordenar para ela, fala não, que ela tem que confiar em quem? Aprenda a dar a graça para você dividir. Divide o melhor que você tem.